Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais uma aula aqui do ABF e a gente vai seguir na nossa jornada pela genética. Então, se você quer entender a primeira lei de Mendel, vem comigo que é depois da vinheta. Muito bem, Mendel, o pai da genética, o cara nasceu em 1822 e ele faleceu em 1884. Durante esse período de vida, ele conseguiu estabelecer quais são as leis da hereditariedade, né? A grande verdade sobre a hereditariedade. Então, muitas pessoas antes dele tentaram explicar esses processos. Darwin, inclusive, tentou explicar como é que funcionava a hereditariedade. Mas poucos conseguiram chegar tão perto como Mendel. Ele foi brilhante na sua descoberta e o que ele sabe, o que ele descobriu, nós levamos até hoje, é claro, com os conhecimentos aí, com a tecnologia ajudando a gente a entender qual é a estrutura do material genético, tudo ficou muito mais claro, mas as descobertas de Mendel foram extremamente importantes. Ele viveu boa parte da sua vida no monastério e lá ele estudou ervilhas de cheiro do gênero Pisum. Essas ervilhas, né? Por que ele escolheu as ervilhas? Existem algumas razões para ele ter escolhido trabalhar com as ervilhas para descobrir os mecanismos de hereditariedade que tanto intrigavam todo mundo. Na realidade, as ervilhas elas têm uma capacidade de fazer autofecundação, ele conseguia manipular o cruzamento entre as ervilhas. Além disso, elas tinham um ciclo de vida muito rápido, o que significa que elas geravam descendentes e esses descendentes manifestavam as suas características de forma rápida, né? Um ciclo de vida curto. São espécies, né? São vegetais que apresentam características bastante distintas umas das outras, então fica fácil de ver e gera muitos descendentes. Então, quando a gente está fazendo um experimento, a gente precisa de um número amostral bastante grande para a gente poder dizer que o nosso resultado significa alguma coisa. E as ervilhas tinham bastante descendentes e ele conseguia analisar com clareza as características que ele analisava. Uma das grandes sacadas de Mendel, e eu acho que eu vou pular um pouquinho essa parte e vou vir para cá, é que Mendel ele conseguia isolar uma única característica de cada vez na sua análise. A isso a gente dá o nome de monohibridismo. Lembrando então que mono é um, e o hibridismo a gente já vai falar um pouquinho melhor, mas ele está relacionado com o fato dos genes alelos poderem ser diferentes, o dominante e o recessivo. Mas o que importa aqui para a gente nesse momento é que Mendel, ao contrário das pessoas que tentaram falar sobre hereditariedade, ele isolava uma única característica por vez. E assim ele conseguiu determinar quais eram as regras aí da hereditariedade, da transmissão do que ele chamava de caracteres. Bom, na nossa aula introdutória sobre genética, nós chegamos a falar sobre os fatores de Mendel. Então ele conseguiu descobrir que cada caractere, que cada característica era condicionada por dois fatores ou um par de fatores. Nós sabemos hoje que esses fatores são os genes e também sabemos, assim como Mendel havia dito, que esses fatores eles têm origem materna e paterna. Então, gametas, que são células haploides, no processo de fecundação, os genes alelos, os cromossomos homólogos, eles se pareiam e formam células diploides. Então, esse par de cromossomos tem um de origem materna e um de origem paterna. Bom, ele não chamava de cromossomo, de DNA, ele não chamava de gene, ele só chamava de fatores. Mas o lance é que Mendel descobriu que na hora de produzir gametas, esse par de fatores se separava, o que ele chamou de segregação, de forma independente. Então, olha só, eu coloquei aqui um esqueminha para explicar para você o que significa essa segregação independente dos cromossomos, dos fatores, na hora da formação dos gametas. Então, colocamos aqui uma célula bem simbólica, que é uma célula diploide, porque os cromossomos estão pareados, então eu chamo ela de 2N, e ela tem 2 cromossomos, um único par, só para a gente exemplificar. A formação dos gametas envolve um processo de divisão celular chamado de meiose. E a meiose ela é caracterizada por dividir ao meio o número de cromossomos
Esse processo de meiose, ele é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, os cromossomos homólogos, eles são separados e vai um para cada célula. E na segunda etapa, acontece a separação das cromátides irmãs. Então, as metades dos cromossomos se separam e vai uma para cada célula. Esse cromossomo, eu coloquei um par de alelos para representar, que é o par azão-azinho. É um indivíduo heterozigoto. Então, eu coloquei ali os pares diferentes, ele é heterozigoto. E eu acho que não precisa explicar de qualquer forma. Quando eu tenho uma duplicação do material genético, né, que eu estou iniciando o processo com a célula com o material genético já duplicado, cada uma das cromátides apresenta o mesmo alelo, porque uma é cópia da outra, certo? Muito bem, então qual é o resultado desse processo? Eu formo aqui 4 gametas e a constituição desse gameta, para esse par de genes, é claro, a gente está focando só num par de genes aqui, ele forma um gameta do tipo azão. Esse cara forma um gameta do tipo azão. Esse aqui forma um gameta do tipo azinho e esse aqui um outro gameta do tipo azinho. Então, na realidade, esse indivíduo aqui está formando 2 tipos de gameta, o gameta azão e o gameta azinho. Repare que os genes, que ele chamava de fatores, se separaram na hora de formar esses gametas. A segregação é a separação desses genes. Muito bem, tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre o cruzamento. Para cruzar os indivíduos, Mendel tinha algumas regras. Então, já falamos ali sobre o monohibridismo, que é a análise de uma única característica de cada vez. E por que hibridismo? Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Híbridos, para Mendel, eram indivíduos cujos genes eram diferentes, eram os heterozigotos, então o azão e o azinho juntos. A possibilidade de acontecer essa situação é porque os alelos podem ser diferentes no que a gente chama de heterozigose, ou indivíduos heterozigotos. Muito bem. Acontece que para dar início a um cruzamento, Mendel usava os primeiros indivíduos, que ele chamava de geração parental, obrigatoriamente puros. Puros vai ser o oposto de híbrido. Então, o indivíduo puro, ele vai ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Então, a homozigose, né? Então, indivíduos aqui homozigotos formam o que ele chama de geração de indivíduos puros. Não há mistura dos tipos de genes. Então, Mendel iniciava o seu cruzamento com a geração parental, que era uma geração formada por indivíduos puros. Eu coloquei aqui alguns dos cruzamentos de Mendel. Ele fez análise de 7 características. Eu coloquei aqui uma para a gente entender qual é o mecanismo que Mendel utilizava e é o que a gente vai fazer também na hora da resolução dos exercícios. Então, ele fez o cruzamento na primeira geração, na parental, de indivíduos de ervilhas que tinham sementes amarelas com ervilhas que tinham sementes verdes. Lembrando que esses indivíduos aqui são da geração pura, ou seja, homozigótica. E o resultado desse cruzamento foi a obtenção da primeira geração de descendentes, sendo de 100% de indivíduos com sementes amarelas. Nós chegamos a comentar isso na nossa primeira aula introdutória sobre genética, para a gente entender a relação entre genes dominantes e genes recessivos. Então agora já fica fácil da gente entender que a característica amarela, o fato das sementes serem amarelas, é uma característica dominante, ou seja, ela é condicionada por um gene dominante. Então eu já sei que esse indivíduo aqui, ele vai ter o gene dominante. E se vocês se lembram, Mendel dava o nome, a letra do gene dominante, para homenagear a característica recessiva. Então a letra que a gente vai usar para esse gene dominante aqui é a letra Vzão.
Muito bem, acontece que uma característica ela é manifestada quando eu tenho um par de alelos. Então tá faltando o par desse alelo aqui. Repara, se eu tô falando de um indivíduo da geração pura, da geração parental, ele é puro. Então ele vai ser homozigoto, portanto, o único par possível é um outro Vzão. Em contrapartida, como eu sei que a semente verde, por exclusão, é a característica recessiva, ela é condicionada por genes recessivos, então o gene que vai manifestar essa característica é um gene Vzinho. E o alelo desse gene só pode ser um Vzinho. Eu sei disso por dois motivos. Primeiro, porque eu tô falando da geração parental, que é de indivíduos puros, homozigoto. Segundo, que uma característica recessiva só se manifesta se o par for de genes recessivos, se eles tiverem homozigose recessiva, ou o que a gente chama de dose dupla. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Esses indivíduos eles vão produzir gametas, e agora chegou a hora da gente descobrir quais são os gametas que esses caras vão produzir. Não fica muito difícil, porque a gente já fez um esquema que mostra a produção de gametas na segregação independente. Então, se eu tenho um indivíduo que tem genes azão e azinho, ele vai formar gameta do tipo azão e gameta do tipo azinho. Agora, vem cá, se eu tenho indivíduos que tem somente o gene Vzão, qual tipo de gameta ele vai formar? Você pode até pausar o vídeo e brincar com essa estrutura aqui para entender, para descobrir qual tipo de gameta esse cara vai formar. E aí, pausou o vídeo, conseguiu descobrir? Você deve ter chegado à conclusão que ele produz um gameta do tipo Vzão, única e exclusivamente. Da mesma forma, esse indivíduo aqui, ele só vai produzir o gameta com o gene Vzinho. Na hora de fazer o cruzamento, a gente sabe que na fecundação, os alelos, os cromossomos homólogos se pareiam e, obrigatoriamente, os alelos se pareiam. Então, eu vou formar no processo de fecundação desses dois caras indivíduos com uma constituição genética Vzão e Vzinho. Muito bem. Repara o seguinte, esse cara aqui, ele é heterozigoto. Aliás, eu já chego aqui formando indivíduos híbridos. Por quê? Porque há uma mistura desses genes. Eu tenho indivíduos agora heterozigotos. Mas esse heterozigoto, ele possui um Vzão. Por ser um gene dominante, ele vai manifestar a sua característica mesmo em heterozigose. O que significa isso? Significa que esses indivíduos serão amarelos da mesma forma que um indivíduo da geração parental. Apesar de serem heterozigotos, eles continuam tendo o mesmo fenótipo. Existe uma forma da gente representar o cruzamento entre indivíduos, que é o quadro de Punnett. Esse cara, ele inventou essa forma de fazer essa tabela para representar o cruzamento. A escolha de fazer ou não o quadro de Punnett é a critério de cada um, é individual. Eu vou ensinar você a fazer, porque se você se sentir mais confiante, mais seguro, dá para fazer. Então, no quadro de Punnett, a gente estabelece na linha o gameta de um dos indivíduos e na coluna o gameta de outro dos indivíduos. Aqui é um cruzamento extremamente simples, então o quadro fica bem pequenininho. Então, eu vou separar aqui, e vou colocar como se fosse o gameta da fêmea e o gameta do macho. Flávia, tem fêmea e macho nessa situação? Não tem, mas eu tô colocando ali somente para exemplificar para você. Então, o que vai acontecer? Um dos indivíduos produz o gameta Vzão, o outro produz o gameta Vzinho. Então, coloquei um na coluna e um na linha. E aí, eu vou fazer a combinação e isso vai me formar indivíduos Vzão, Vzinho, heterozigotos, que foi justamente o que eu encontrei aqui. Muito bem, mas Mendel não parava ali. O que ele ia fazer então? Ele ia fazer o cruzamento dos indivíduos da geração F1. Lembrando que fenotipicamente eles têm a mesma característica da geração parental, de um dos indivíduos ali, né? Então eu vou cruzar indivíduos de sementes amarelas com indivíduos de sementes amarelas, é a minha única opção. Acontece que esses indivíduos agora, eles são heterozigotos. Então ele vai ser Vzão, Vzinho. E esse cara aqui também vai ser Vzão, Vzinho.
o que a gente tem que fazer para entender o cruzamento, para descobrir? A gente precisa encontrar quais são os gametas que serão produzidos por esses caras. Então, mais uma vez eu te desafio, pausa o vídeo e tenta descobrir para mim quais são os gametas que esses indivíduos produziram. Pode continuar usando esse mesmo esquema. Pausou? Conseguiu descobrir? Eu acho que você chegou à conclusão que esse cara aqui produz o gameta Vzão e o gameta Vzinho. E esse cara aqui, a mesma coisa, eles têm o mesmo genótipo. Então, ele vai produzir o gameta Vzão e o gameta Vzinho. Ok. E agora, qual é o próximo passo? O que os gametas vão fazer da vida? Eles vão fecundar. Agora, dá pra gente garantir que esse seja o gameta utilizado no processo? Não, pode ser tanto esse quanto esse. Dá pra garantir que seja esse gameta o escolhido para fecundar? Não dá, pode ser tanto esse quanto esse. Então, o que a gente tem que fazer na hora de representar um cruzamento? É escrever, é representar, é fornecer todas as opções possíveis. O que a gente está fazendo aqui não é número de descendentes, é proporção genotípica de descendentes. Se um indivíduo tivesse 1000 descendentes nessa primeira geração, os 1000 descendentes seriam amarelos. É isso que ele está querendo dizer. Então, vamos ver nesse caso aqui. Bom, então olha só, presta atenção no jeito que eu vou fazer. Esse gameta aqui, vamos dizer que ele que foi o escolhido para fazer a fecundação. Então, esse cara aqui, ele pode fecundar o gameta da outra planta. Muito bem. Se ele fecundar esse gameta, ele vai formar um indivíduo que tem constituição genotípica Vzão e Vzão. Agora, como a gente falou anteriormente, não dá para garantir que esse seja o gameta escolhido, pode ser esse. Então, eu vou escrever essa opção também. Existe a possibilidade de eu ter cruzado e feito a fecundação entre esse gameta e esse gameta. Ok, mas não dá para garantir que tenha sido só esse gameta, pode ter sido esse. Se for esse daqui, ele pode fecundar com esse, formando o indivíduo Vzinho, Vzão, mas por convenção a gente deixa sempre o dominante na frente, então Vzão, Vzinho. Mas também pode ser que ele tenha fecundado esse cara aqui, formando então o indivíduo Vzinho e Vzinho. Antes da gente entender o que está acontecendo aqui, vamos lá para o quadro de Punnett. Então, eu vou colocar os gametas de um dos indivíduos na coluna, de outro dos indivíduos na linha. Esse cara produz gameta Vzão, Vzinho. E esse cara produz gameta Vzão, Vzinho. Muito bem. Como é que vai ficar esse cruzamento aqui? Aqui eu vou ter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Flávia, tanto faz fazer assim ou fazer assim? Tanto faz. Eu faço assim. Mas isso, se você se sentir à vontade, se sentir mais segurança, pode fazer pelo quadro que não tem erro. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou pegar até cores diferentes aqui para a gente representar. Muito bem. Repara que na geração F2, que é a segunda geração de descendentes, Mendel obteve uma proporção genotípica que está mostrando para a gente o seguinte. Um indivíduo, ele é homozigoto dominante. 2 indivíduos são heterozigotos. E um indivíduo é homozigoto recessivo. Então, nós temos que 1 num total de 4 é homozigoto dominante. 2 no total de 4, e isso pra gente é a mesma coisa que meio é heterozigoto. E 1 no total de 4 é homozigoto recessivo. Existem alguns exercícios que vão pedir pra gente a proporção em porcentagem. Então, nós temos aqui 25% dos indivíduos sendo homozigotos dominantes, nós temos 50% dos indivíduos sendo heterozigotos e mais 25% sendo homozigotos recessivos. Agora, repara uma coisa importante. Vou mudar de cor de novo. Esse cara aqui, ele tem Vzão, ok? Esse cara aqui tem Vzão.
esse cara aqui tem Vzão. E nós já sabemos que o gene dominante ele se manifesta em homozigose ou em heterozigose. Então, a proporção fenotípica traz pra gente que 3 indivíduos serão dominantes e um indivíduo será recessivo. Olha só que bacana. Então, eu tenho a proporção de 1:2:1, que é uma proporção genotípica. Mas eu tenho uma proporção de 3 indivíduos com o mesmo fenótipo para um indivíduo com um fenótipo diferente, que é manifestado por conta da homozigose recessiva. Então, essas proporções de 3:1 e de 1:2:1, elas acontecem em cruzamentos de primeira lei, ou seja, na análise de uma característica, quando cruzo indivíduos heterozigotos. Bom, a melhor forma da gente aprender genética é fugindo um pouquinho da teoria e vindo para a prática. Resolver exercícios é uma forma da gente conseguir entender e pegar a prática para a gente conseguir fazer todos com bastante tranquilidade. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês que eu gosto muito, que eu acho ele muito didático. Ele é um exercício já mais antigo, mas ele ensina bem esse mecanismo da gente fazer os cruzamentos. Então eu vou colocar ele aqui, vou lendo na minha telinha aqui. 2 genes alelos atuam na determinação da cor da semente de uma planta. E aí a dica primeira que eu te dou antes de terminar o enunciado é que você extraia do enunciado todas as informações que ele te passar. Então ele diz que o gene azão dominante determina a cor púrpura. Então vamos colocar ali, azão púrpura ou roxa. E o gene azinho recessivo determina a cor amarela. Muito bem, ele traz ali a tabela que mostra os possíveis cruzamentos. Então, um primeiro cruzamento, o indivíduo que ele chamou de 1, cruzado com o homozigoto recessivo, dando aí como resultado 100% de indivíduos de coloração púrpura. No segundo cruzamento, o indivíduo 2 cruzou com o homozigoto recessivo também e formou 50% de indivíduos púrpura e 50% de amarelos. No terceiro cruzamento, o indivíduo 3, também com homozigoto recessivo, deu 100% de indivíduos amarelos. E no último cruzamento, o indivíduo 4 cruzou agora com o heterozigoto, dando 75% de indivíduos púrpura e 25% de indivíduos amarelo. Então ele quer saber quais são os indivíduos que apresentam o genótipo azão-azinho, o 1, o 2, o 3 ou o 4, ou uma combinação. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês de forma bem discriminada os 2 tipos de cruzamento possíveis. Então ele quer saber quais dos indivíduos, né? 1, 2, 3 ou 4 são heterozigotos, são azão-azinho. E repare que na tabela ele deu 2 opções de cruzamento, com o azinho-azinho, que é um homozigoto recessivo, e com o azão-azinho. Então eu vou fazer para você os 2 cruzamentos para a gente tentar entender. A opção é que ele seja azão-azinho. Muito bem. Os primeiros cruzamentos foram feitos com indivíduos homozigotos recessivos. Então a gente já sabe que esses indivíduos produzem gametas. Se você já estiver seguro, você pode pular essa parte aqui de encontrar quais são os gametas. Mas se você ainda estiver inseguro, mantém, que isso vai facilitar para você. Então esse cara aqui, se você quiser agora, desenhe aquele esquema de meiose que a gente fez anteriormente e ele vai produzir um gameta do tipo azão e um gameta do tipo azinho. Esse indivíduo aqui vai produzir gameta do tipo azinho. E o que a gente vai fazer então? A combinação entre esses gametas. Agora é a hora de você estabelecer se você quer usar o quadro de Punnett ou se você quer fazer de forma linear. E aí tanto faz. Eu gosto de fazer de forma linear. Então o resultado desse cruzamento vai ser indivíduos azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Vamos analisar isso daqui. Indivíduos que tenham um gene dominante podem estar em heterozigose ou em homozigose dominante, mas de qualquer forma eles vão ter o mesmo fenótipo. E nesse caso aqui é a coloração púrpura. Então eu tenho que 2 num total de 4.
que é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 50%, serão indivíduos de coloração púrpura. E eu tenho que 2 num total de 4, que é igual a meio, serão indivíduos de coloração amarela por serem homozigotos recessivos. Nesse cruzamento, então, a gente consegue perceber que, pela tabela que ele traz pra gente, o indivíduo 1, ele não pode ser um heterozigoto, porque o resultado desse cruzamento vai trazer 50% de indivíduos de coloração púrpura e 50% de indivíduos de coloração amarela. A única opção possível está no cruzamento do indivíduo 2. Nem o 1, nem o 3 trazem os resultados esperados. Falta agora a gente fazer mais um cruzamento, né? Que é a opção do indivíduo heterozigoto ser cruzado com outro indivíduo heterozigoto. Então vamos lá. Esses caras aqui produzem gametas. Azão e azinho. E aqui, azão e azinho. Vamos fazer esse cruzamento então. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Lembra que por convenção eu uso o dominante na frente. E azinho, azinho. Vamos analisar esse resultado. Esse cara aqui, ele é um homozigoto dominante. Esse cara aqui, esses dois caras aqui são heterozigotos. E aqui é um homozigoto recessivo. Mas repara que, sendo homozigoto ou heterozigoto, o gene dominante consegue se manifestar. Então, esses 3 indivíduos aqui, num total de 4, eles terão o mesmo fenótipo, que é a coloração púrpura. Se ele está me pedindo em porcentagem, eu sei que 3/4 é 75%. E 1 em 4, que é a mesma coisa que 25%, vão apresentar a coloração amarela. O único resultado, o único cruzamento que ele trouxe nessas condições é o cruzamento do indivíduo número 4. E olha só, na tabela ele traz justamente essa proporção de indivíduos na sua descendência. Então nós temos que o indivíduo 2 e o indivíduo 4 podem ser heterozigotos, o que nos traz a alternativa C. Eu espero que você tenha entendido como que a gente faz um cruzamento de primeira lei e toda a teoria que envolve esse processo. Se você tiver alguma dúvida, lembra de escrever aqui para mim nos comentários que eu vou ter um grande prazer em te ajudar. E ó, não esquece, tira um print dessa aula e me marca lá no Instagram. A gente vai crescendo juntos e eu espero poder te ajudar sempre. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima.